A Era dos Mártires, capítulo 3, a Igreja de Jerusalém. Continuação. A vida religiosa. Os primeiros cristãos não criam que pertencessem a uma nova religião. Eles haviam sido judeus por toda a sua vida e continuavam sendo. Isto é certo, não só de Pedro e os 12, mas também dos 7 e até mesmo de Paulo. Sua fé não consistia em uma negação do judaísmo, mas consistia antes na convicção de que a idade messiânica, tão esperada pelo povo hebreu, havia chegado. Conforme Paulo expressa aos judeus em Roma no final de sua carreira, estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Atos 28, verso 20. Isto é, a razão pela qual Paulo e os demais cristãos são perseguidos não é porque se opunham ao judaísmo, mas porque criam e pregavam que em Jesus cumpriram-se as promessas feitas a Israel. Por essa razão, os cristãos da igreja de Jerusalém continuavam guardando o sábado e assistindo o culto no templo. Mas uma vez que o primeiro dia da semana era o dia da ressurreição do Senhor, reuniram-se nesse dia para partir o pão em comemoração a essa ressurreição. Aqueles primeiros cultos de comunhão não se centralizavam sobre a paixão do Senhor, mas sobre sua ressurreição e sobre o fato de que ela havia inaugurado uma nova era. Foi só muito mais tarde, séculos mais tarde, como veremos, que o culto começou a centralizar sua atenção sobre a crucificação e não sobre a ressurreição. Naquela igreja primitiva, o partir do pão era celebrado com alegria e simplicidade de coração. Atos 2, 46. Havia, sim, naturalmente, outros momentos de recolhimento. Esses eram principalmente os dos dias de jejum semanais. Era costume entre os judeus mais devotos jejuar 2 dias por semana, e os primeiros cristãos seguiam o mesmo costume, ainda que muito cedo começasse a observar 2 dias diferentes. Enquanto os judeus jejuavam segundas e quintas, os cristãos jejuavam quartas e sextas, provavelmente em memória da traição de Judas e a crucificação de Jesus. Naquela igreja primitiva, os dirigentes eram os 12, embora tudo pareça indicar que Pedro e João eram os principais. Ao menos é sobre eles que se centraliza a atenção em Atos, e Pedro e João são 2 dos pilares a quem se refere Paulo em Gálatas 2, verso 9. Além dos 12, entretanto, Tiago, irmão do Senhor, desfrutava também de grande autoridade. Ainda que Tiago não fosse um dos 12, Jesus havia se manifestado a ele pouco depois da ressurreição, 1 Coríntios 15, verso 7, e Tiago havia se unido ao número dos discípulos, dentre os quais logo desfrutou de grande prestígio e autoridade. Segundo Paulo, ele era o 3º pilar da igreja de Jerusalém e, portanto, em certo sentido, parece ter estado acima de alguns dos 12. Por essa razão, quando mais tarde se pensou que a igreja era governada por bispos desde seus inícios, surgiu a tradição segundo a qual o primeiro bispo de Jerusalém foi Tiago, irmão do Senhor. Essa tradição errônea, porquanto atribui a Tiago o título de bispo, parece estar correta em afirmar que ele foi o primeiro líder da igreja de Jerusalém.